Então, hoje vamos estar a meditar no Salmo 11, se os irmãos puderem ir para lá. Então, Salmo 11. Eu também tenho aqui no ecrã, para aqueles que não tiverem Bíblias convosco. E antes de lermos, vamos só orar. Senhor nosso Deus, nós, como acabámos de cantar, queremos pedir, Senhor, que Tu possas estar nesta obra contínua de nos transformar. Senhor, obrigado por, como já cantámos, Senhor, nós temos confiança de estar seguros em Cristo. E obrigado pela salvação que temos nele. Mas pedimos, Senhor, que essa salvação possa continuar a ser evidenciada em nós, a que possamos estar a crescer, a abandonar o pecado a cada dia e a voltarmos para Ti em cada um desses atos de arrependimento. E, Senhor, pedimos que em tudo aquilo que a Tua palavra tem para nos aconselhar, para nos confortar, para nos desafiar, para nos corrigir, para nos ensinar, Senhor, que em tudo isso possamos estar de ouvidos atentos, de coração aberto, prontos a mudar a nossa convicção onde for preciso, de acordo com a Tua palavra, e prontos a ser confortados com aquilo que Tu que nos trazes como conforto. Pedimos que possamos contemplar a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua justiça, ao lermos este salmo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Salmo 11, e diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas contra os retos de coração. Ora, destruís os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Eu trouxe aqui uma série de conselhos. Aí eu gostava que os irmãos pudessem avaliar a qualidade destes conselhos, ok? Então, alguém uma vez disse, isto não inventei nenhum conselho destes, foram mesmo conselhos dados por pessoas. Alguém disse: se vires um urso e não tiveres tempo de fugir, abraça-o, porque os ursos não podem coçar a barriga. Okay? Ou outro disse: quando eu comecei a aprender a conduzir, o meu pai disse-me: anda sempre um pouco e todos os outros carros ficarão longe de você. Guie sempre um bocadinho e todos os carros vão se afastar. Né? Todos os carros vão pensar que está um bocadinho bêbado. Ou uma avó que disse ao neto: para de ler, tu lês demais, vais ficar com os olhos machucados, vai mas é assistir um bocado da televisão. Outro disse, aos 6 anos de idade, que ele participou numa corrida, numas pequenas Olimpíadas na sua escola, e o irmão de 14 anos aconselhou a correr como uma avestruz, em bicos de pés, com as pernas esticadas. E claro, ele terminou em último lugar. Há muitos mais, por exemplo, que diz que quando se tornou bombeiro, no início, os colegas bombeiros aconselharam-no a começar a fumar, porque isso ia ambientar os seus pulmões para quando ele estivesse num prédio a arder. Bem, eu podia continuar, mas são péssimos conselhos, não é? Mas porquê é que eu estou a trazer à baila? Porque assim como a passagem que nós acabámos de ler,
Estes exemplos, ainda que sejam um bocado extremos, eles mostram como às vezes os piores conselhos podem vir das pessoas que mais se preocupam connosco, as pessoas mais próximas, não é? A avó, os colegas, o pai, o irmão. É possível que às vezes a preocupação com o bem-estar de alguém nos tolde a visão daquilo que realmente é mais importante e por isso nós damos maus conselhos. Às vezes acontece. E aqui no Salmo 11, o que vemos é que Davi está a receber um conselho que vem de alguém que parece se preocupar com ele quando ele está numa situação difícil. Nas suas próprias palavras, não é? O versículo 3, o que é que poderá fazer o justo quando as fundações são destruídas, diz o seu conselheiro. Ou como diz outra tradução, não há nada que um homem bom possa fazer quando tudo desaba. Quando uma sociedade desaba, perde as suas bases morais, ou se calhar mais especificamente quando as proteções ou seguranças normais do povo de Deus desaparecem, quando o povo de Deus não está mais seguro. Como é que fica a nossa posição em tempos assim? Nós não sabemos muito bem qual é a situação que Davi está a enfrentar aqui, não precisamos de saber, mas a pergunta que este salmo nos deixa ainda assim é muito clara. O que é que pode fazer o justo? O que é que pode fazer a fé quando tudo está a desabar? Então vamos ver três coisas aqui. A primeira, então no versículo 1 a 3, é o conselho daquele que se preocupa. Então este conselho daquele que se preocupa. Na verdade o salmo não começa logo com o conselho, começa, não é? Versículo 1, no Senhor me refugio. É talvez a frase-chave do salmo. Ele, antes de ouvir um conselho, ele já tem algo firme. O salmista Davi já tem algo firme na sua cabeça. No Senhor. São as duas primeiras palavras. Esta é a âncora de Davi, no Senhor. E logo vem a pergunta forte que ele faz. Porque, como dizeis à minha alma? Como, pois, dizeis à minha alma? Pessoas diferentes têm visto onde é que está o conselho deste tal amigo, não é? Será que é só o versículo 1, ou o versículo 2 ou o versículo 3 também? Eu acho que parece pela forma como Davi está a falar que este conselho ele vai até ao fim do versículo 3. Claro, como noutros salmos, talvez Davi possa estar a lutar com alguma questão no seu coração, com pensamentos do seu coração, não é? Oh, minha alma. Mas parece que isto tem aplicação para a forma como nós aconselhamos a nós mesmos. Mas mais do que isso, parece que ele está a enfrentar um conselho. Parece que alguém aqui está a dizer, os ímpios vão te apanhar. Tudo está a desabar. Então o melhor que tu tens a fazer é ir para algum sítio remoto, é te entrincheirares lá, é te esconderes. Era isso que eram os montes e as montanhas, não é? E ainda são um sinónimo de fuga, de ficar escondido, estar seguro na imensidão, no refúgio que a montanha oferece, com grutas, com fendas, com desfiladeiros, com travessias perigosas que despistam aquele que está a tentar perseguir alguém. Então o que se ouve, o conselho que o justo ouve, que ele recebe, o conselho que a fé ouve aqui é o conselho do medo. O conselho do medo parece são, parece lógico, ele vem de alguém que se preocupa, mas há algo aqui que Davi claramente percebe e que está em conflito com a primeira frase. No Senhor me refugio. Ele percebe que este conselho, apesar de tudo, está em conflito com ele se refugiar no Senhor. E é por causa da fonte do conselho que ele se torna tão sútil, o conselho. É por isso que é importante que Davi, que nós meditemos nisso. O conselho não vem de um inimigo, não vem de alguém que lhe quer mal, não, vem de um amigo. E mais, não vem de um ateu, não vem de um agnóstico ou de um hipócrita, não vem do ímpio que o busca destruir, vem do cristão. E nesse sentido, Davi mostra-nos como é que às vezes um cristão que busca nos ajudar pode ser mais perigoso à nossa fé do que aquele que já sabemos que não tem fé e que por isso já estamos mais alerta. Pode ser um conselho preocupado, devoto, sincero, amoroso e plausível, mas ainda assim pode ser o oposto ao que a fé é.
Será que já enfrentaste um dilema assim, enquanto cristão? Em que era difícil saber se devias ser prudente ou incrédulo? Se estavas a cumprir o próximo passo lógico de buscar segurança, ou se estavas realmente a fazer algo contrário à fé? E sem dúvida este salmo não nos dá uma solução perfeita para isso, mas ele coloca-nos a pensar: será que às vezes buscamos segurança porque estamos incrédulos? Então o que está aqui em causa não é que a prudência é uma coisa má, mas por vezes ela pode ser um obstáculo quando ser cristão significa enfrentar mais dificuldade. Para muitos aqui, por exemplo, ter fé significa obedecer a um mandamento em específico do Senhor, que é amar os nossos próximos também. Se a nossa família está em risco, Deus não nos pede atos heroicos de nós que coloquem em risco todos aqueles que nós somos responsáveis por cuidar. Jesus, por exemplo, diz aos seus discípulos que quando eles forem perseguidos, que fujam para outra cidade. Mas na realidade, nestes dois exemplos, pais que cuidam de filhos ou os discípulos de Jesus perseguidos, a fuga, a prudência, é uma resposta da fé. Porque nós temos fé, nós queremos cuidar dos nossos filhos, porque somos discípulos que têm fé e querem ver o Evangelho proclamado, nós vamos de cidade em cidade. Mas Davi reconhece que há momentos em que a fuga pode ser uma resposta não da fé, mas da incredulidade, da autopreservação. Às vezes vai haver momentos em que viver como cristão significa ficar mais exposto a críticas, a cancelamento, a rebaixamento. Se calhar para muitos irmãos nossos, essa já é uma escolha diária que eles fazem e que tem consequências muito difíceis. Davi reconhece que ele só se pode refugiar no Senhor e que fugir não ia ser bom para a sua fé. Então se calhar precisamos de verificar e refletir ao olhar este salmo os nossos motivos nesta situação. Eu não estou a supor que a maior parte daqui, ou muitos de vocês, corram o risco de serem perseguidos e de se aleijar porque não foram prudentes. Acho que não é bem essa a nossa situação, não é? De correr o risco de ser demasiado perseguidos porque não tivemos cuidado. Estou a supor que a maior parte de vocês é como eu. Nós somos todos autopreservadores. Nós queremos nos preservar. Todos nós aqui podemos ser gerações diferentes, mas nós pertencemos a uma era de autopreservação. Nós vemos isso de várias maneiras. Nós temos, por exemplo, o mote: o que importa é tu seres feliz. Ou se calhar a máxima de que tudo é permitido, desde que não faça mal a ninguém. Ou se calhar até a experiência portuguesa de ter aquela avó que diz: anda, come mais um bocadinho, tu precisas. Só mais esta 27ª colherada a mais, não é? Tu precisas. Ou se calhar vimos isso há uns anos na forma como no Covid a regra que se impunha sobre qualquer decisão da vida era se vai ou não prejudicar a saúde de alguém. A saúde, a segurança são coisas importantes, mas elas não são de importância total ou máxima. Não são a coisa mais importante. Elas podem muito bem se tornar ídolos. Algo que nos controla, que nós valorizamos, onde nos refugiamos em vez de refugiar em Deus. E é seguramente um ídolo da nossa cultura e também precisamos meditar se esta autopreservação também não pode ser um ídolo nosso. E também por causa disso, isso também chega àquilo que é mais central acerca de quem nós somos, que é a fé cristã. Por causa desta cultura da autopreservação, todos nós temos uma espécie de um dispositivo, se calhar vou usar a linguagem, um pacemaker. É um dispositivo que fica em alerta quando estamos numa situação demasiado awkward, demasiado embaraçosa, para continuarmos a ser fiéis a Deus. Seja quando temos de dar respostas honestas às perguntas que nos fazem, seja, não sei, por exemplo, admitir que ainda somos virgens, ou que há coisas que todos nós fazemos, mas que nós nos arrependemos. Ou mesmo quando sabemos que começar a falar de Jesus e do Evangelho vai ser estranho para uma conversa. Esse dispositivo entra em alerta.
aí nós retraímos-nos. E a tentação é: preserva-te, corre para a segurança, corre para a montanha, cala-te. A pergunta de hoje, e que nós devemos fazer a nós próprios nesse momento, é: será que eu estou a deleitar-me no facto de que já estou refugiado no Senhor? Ou estou neste momento tentado a abandonar essa segurança e a buscar a segurança da reclusão, do esconderijo? É um bom momento para repetirmos a nós próprios: como é que podes dizer, ó minha alma, foge? Como é que podes dizer? Então vemos em primeiro lugar este conselho daquele que se preocupa. Em segundo lugar, a resposta que vem de conhecer o Senhor confiável, versículo 4 a 6. A resposta que vem de conhecer o Senhor confiável. Há aqui um contraste entre o ímpio, do versículo 2, e o Senhor. Versículo 2: porque eis que o ímpio arma o arco. Parece uma situação de perigo constante. Versículo 4: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor nos céus tem o seu trono. É assim que começa cada frase. É essa a ênfase. E se calhar a tentação aqui pode ser nós pensarmos: sim, ok, tudo bem, mas como é que isso me ajuda a viver um aperto constante? Parece que esta é a imagem de Deus nos céus, no templo, no trono, que o mantém à distância. Mas o versículo continua, não é? Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Estes factos, o Senhor está no céu, no seu trono, no seu templo, os seus olhos, as suas pálpebras, eles não provam que Deus é inativo, mas que Ele é supremo. Não que Ele está longe, mas que Ele reina. Não que Ele está distante, mas que Ele domina. Ele é Senhor. Ele domina sobre toda esta região da terra. Toda a terra é dele. Ele é exaltado, transcendente, elevado. Isso quer dizer não que Ele é indiferente, mas que Ele age. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam. Esse é, por exemplo, o testemunho no início do Êxodo, do livro do Êxodo, quando o povo está a sofrer. A prova de que Deus vai agir, a partir do capítulo 3, é o que diz Êxodo 2. Diz assim: Ele ouviu o seu gemido e lembrou-se da sua aliança. E depois no versículo a seguir: viu Deus os filhos de Jacó e atentou para a sua condição. A atenção de Deus não é passiva, ela é ativa. Ele age quando Ele faz estas coisas. Ele age sondando e julgando. E se o Senhor está no centro da nossa visão, isto é o que nós vemos, é o que o salmista vê. É o seu caráter. Quem Deus é. É isso que mantém Davi. É que ele aqui conhece aquele onde ele se refugia. E nos versículos 5 seguintes nós vemos o quão apaixonadamente justo Deus é. Versículo 5: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência a sua alma abomina ou ele odeia. Talvez tenhamos de rever os nossos clichês cristãos. Há aquela frase muito conhecida, não é? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus é amor, Ele de facto Ele ama pessoas. Mas se nós não percebemos versículos como estes antes, podemos estar a tornar Deus mais pequeno, mais domesticável, menos perfeitamente justo. E tristemente, quando nós fazemos isso, nós deixamos de ouvir o que a Bíblia tem a dizer acerca do caráter de Deus. Nós escolhemos o quão belo ou não belo Ele é. Nós perdemos a doçura, a surpresa, a graça do amor de Deus. Deus é vivo. Deus não é só uma palavra, não é só um ser sem forma. Ele tem uma natureza. Várias pessoas têm sumariado, resumido a crença de muitos de nós atualmente acerca de Deus como o deísmo terapeuta moralista. Não sei se já ouviram esta expressão. Ou seja, deísmo é a crença de que Deus criou o mundo, mas Ele não se envolve assim tanto com o que acontece. Terapêutico. Deus preocupa-se mais com o nosso bem-estar. Ele não se envolve muito na nossa vida só para garantir o nosso bem-estar.
Ele quer que nós sejamos felizes e Ele existe para isso. A moralista, nós devemos ser boas pessoas e partilhar essa bondade. Se formos boas pessoas, estamos do lado certo e vamos para o céu. Para muitos de nós, e seguramente para mim, eu acho que ainda é esse o instinto, como eu penso acerca de Deus. Pensar em Deus dessa forma, pensar no Evangelho dessa forma, pensar naquilo que Deus tem para nós desta forma. Só que o problema é que isso não é o cristianismo bíblico, não é o Evangelho. As boas novas do Evangelho não são que nós somos bons, dignos de ser amados, que Deus nos amou apaixonadamente, ou que nós somos parcialmente bons. Na verdade, nós fomos criados sem mácula, belos, à imagem de Deus, mas não é nisso que nós nos tornamos. Nós afastámos-nos, nós rebelamos, tornámos-nos inimigos, não neutros. Nós não somos uma Suíça espiritual. Nós odiamos o Criador. Qualquer um de nós aqui sem Cristo está nesse estado, e todos nós estávamos nesse estado. Nós preferimos nos identificar com aquilo que é anti-Deus do que com a fonte de todo o bem. Deus odeia tudo o que é contra quem Ele é. E ainda assim, a surpresa, a maravilha do Evangelho é que Ele ainda assim escolheu nos amar e enviar o seu Filho para salvar muitos. Onde havia antes ódio, inimizade, condenação, merecidos, nós recebemos então salvação, amor e merecidos. E foi isso que mudou tudo. Mas Deus é justo. E a sua justiça são boas novas para o justo, para aquele que confia nele, para aquele que é perseguido. O seu julgamento é justo e esse facto traz um conforto sólido e uma esperança. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. O julgamento de Deus é também, então, boas novas para o povo de Deus. Ou seja, só quando Deus colocar tudo nos eixos é que vai haver festa no universo. Quando finalmente Deus colocar tudo nos eixos. É isso que, por exemplo, eu vou ler rapidamente o Salmo 96 diz. E diz assim, o versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. E depois, alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nós aguardamos essa última festa. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de andar de bicicleta pelo Chão do Bispo. Para aqueles que conhecem o Chão do Bispo, sabem que isso não é uma tarefa fácil. Só que como eu fazia demasiadas derrapagens, os pneus ficavam carecas e chegou um momento em que o pneu começou a desinflar. Então eu tinha de constantemente colocar o ar nos pneus para aguentar uns minutos ou umas horas no máximo. Mas houve um dia que eu finalmente tive de comprar um pneu novo. Foi das primeiras vezes que eu usei poupanças na vida, então 20 euros pareceram imenso. Só que eu comprei o pneu mais barato, não foi grande coisa, fazia imenso barulho, desacelera o andamento e em breve estragou-se, não valeu de muito. Eu devia ter comprado o pneu derradeiro. Eu estou a contar isto porquê? A vida cristã está assente na convicção de que vai haver um dia derradeiro em que tudo vai ser julgado. Não vai ser um pneu fraquinho, vai ser o pneu derradeiro. Até lá nós confiamos diariamente na justiça, no caráter de Deus, na sua paciência com todos, que todos os dias vai se renovando. Mas em algum instante, o constante inflar da paciência de Deus vai parar. O dia vai chegar. E ao contrário do meu pneu comprado, o julgamento de Deus vai ser eficiente, vai ser bom, vai ser perfeitamente justo. Mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. Aí é o que as histórias da Bíblia nos contam, que a menos que o julgamento seja decisivo, não há uma salvação sólida para o povo de Deus. O julgamento tem que ser efetivo para que nós possamos ser finalmente e totalmente salvos. Eu li recentemente um crente emigrado do Egito. Ele tinha passado 3 meses por 6 eventos de falha no fígado. E ele estava à espera de um transplante. Ao responder
algumas perguntas do médico, esse crente, ele disse: Jesus aqui, tudo ok. Jesus aqui, tudo ok. E essa mesma certeza, essa confiança de que do julgamento de Deus, o conforto, a esperança que é saber que nos refugiamos no Senhor. Ele é justo e nós conhecemos o seu caráter. E por último lugar, o versículo 7, temos finalmente a segurança da visão. A segurança da visão. Nós chegamos ao fim da passagem e descobrimos que para Davi não é só ele ter o refúgio no Senhor, não é só ele conhecer o Senhor que são suficientes para ele. Não é só isso que o conforta e que o satisfaz. É também contemplá-lo. Como vimos, a segurança física e de bem-estar pode ser do interesse de muitos, mas aquilo que, segundo Davi, caracteriza os justos é que os confiam em Deus, é esta expectativa de fraternidade. Em outras palavras, aquilo que caracteriza o cristão não é meramente que ele quer se sentir protegido de Deus, livre da condenação, mas que ele quer ter comunhão com Deus. Versículo 7, então: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E claro, até os primeiros cristãos que viram a ressurreição de Jesus, eles não desfrutaram deste privilégio logo. Eles logo perderam a vista de Jesus. E essa é a nossa experiência, não é? E no entanto, eu posso dizer de muitos de vocês aqui que nenhum de vocês viu a Jesus. E no entanto eu posso dizer com segurança acerca de muitos de vocês que vocês o amam. Essa é a experiência estranha de ser cristão, não é? Nós ainda não o vemos, mas nós o amamos. E nós somos assim de momento. Era uma vez um britânico chamado William. E o William ficou cego nos primeiros anos da sua vida por causa de um acidente. Embora ele fosse deficiente, ele era muito dedicado, ele estudou muito, ele obteve um bom currículo. E ele também começou a namorar uma rapariga bonita, que apesar dele ter esta deficiência, ela concordou em se unir a ele. Algum tempo antes da data do casamento, o caso de William chamou a atenção de um cirurgião muito conhecido, muito capaz, e ele achava que conseguia fazer algo que pudesse pelo William para que ele recuperasse a visão. Então ele se colocou nas mãos daquele cirurgião, a cirurgia foi realizada, foi um sucesso, e no mesmo dia do casamento os curativos foram retirados. E ele finalmente pôde ver mais uma vez. Por causa disso, ele viu a sua noiva pela primeira vez no dia do casamento. E foi um grande momento de alegria. E no entanto, em certo sentido, foi só para o William o cumprimento de tudo o que aconteceu antes. Ele já havia segurado na mão dela, ele já tinha ouvido a sua voz, ele já valorizava o seu amor, agora ele via o seu rosto. Mas ele amou-a antes de a ver. E não é tão semelhante esta história connosco. Um pastor meu lá em Inglaterra, ele comparava o noivado e a vida cristã à experiência de estar sentado na sala à espera que a nossa mãe acabe o bolo. Não é? Nós já sentimos o cheirinho, é tão agradável, não é? Mas ainda não há o bolo, não é? Ainda não há o casamento, ainda não estamos com Cristo. Esse é o agridoce de ser cristão. Ainda não, já tanta coisa, mas ainda não o vemos. É assim que termina Apocalipse capítulo 22. Diz assim, no versículo 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Versículo 4. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Vamos orar. Senhor, nós
Te pedimos, Senhor, que nós diariamente sejamos capazes de, com discernimento, com temor, uh, discernir os conselhos que nós damos a nós próprios e que talvez outros nos deem, de fugir, Senhor, de nos refugiarmos, de confiar na segurança das montanhas, do esconderijo, em vez de confiar em Ti, Senhor. Senhor, Tu conheces muito bem, muito melhor as circunstâncias de cada um aqui, conheces não só as nossas dificuldades, as nossas doenças, mas também as formas como somos rejeitados ou desprezados ou simplesmente ignorados e não levados a sério à nossa volta. Senhor, Tu conheces as dificuldades do Teu povo em Eiras ao testemunhar da Tua palavra, do Teu nome. Conheces as dificuldades de cada um nos seus trabalhos, com a sua família, e conheces as nossas tentações, Senhor. Senhor, nós pedimos que nos dês confiança em Ti, no Teu caráter, para estarmos seguros de que não precisamos de fugir, mas precisamos de nos lembrar que estamos refugiados em Ti. Senhor, nós pedimos que nos possas dar visão para ver que Tu reinas, que acima de tudo o que nos possa acontecer, Senhor, Tu estás no Teu trono, Tu estás no Teu santo templo, Tu reinas sobre toda a terra, os Teus olhos estão atentos a nós, Tu sondas cada um, Tu julgas o coração de cada um. Isso conforta-nos, Senhor, e dá-nos esperança. E, Senhor, nós pedimos que nos dês fé, que nos dês esperança, nos dês expectativa e alegria superior a qualquer outra coisa que nós desejemos neste mundo, de um dia poder ver a Tua face, de poder contemplar aquele que nós já amamos, mas que ainda não vemos, Senhor. Senhor, ansiamos o dia em que tudo aquilo que é prometido, toda a expectativa que nós temos será cumprida, e nós podemos fazê-lo juntos, em comunhão uns com os outros e em comunhão plena contigo, Senhor. Senhor, pedimos que salmos como este possam estar a nos encher as medidas este verão, que possamos ser cada vez mais confortados em Ti e na Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus.